Bem, amados, nós estamos aqui diante do Senhor com a proposta. Aqui está a irmã Dayana, aqui está o irmão Jean. E o que nós propomos diante do Senhor é um papo, dai-lhe voz de comer. Porque foi exatamente essa palavra que o Senhor disse aos discípulos quando aquela multidão se ajuntou. Como alimentaremos esta multidão? Aí Jesus disse, dai-lhe voz de comer. Como? Eu queria dizer que a maneira de nós alimentarmos a multidão que Jesus está falando é através da palavra dele. Porque esse alimento físico que nós nos alimentamos, ele é para esse tempo. Mas o alimento, o pão vivo que desce do céu, que é o mais importante, é para a eternidade. E é desse alimento que nós queremos falar quando nós dizemos, dá-lhes voz de comer. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Quero mandar um abraço aí para meus amigos, irmãos na realidade, a Jaqueline, o esposo dela lá em Curitiba, também o irmão Ronan Gabriel em São Paulo, os irmãos em Campos, no Rio de Janeiro, enfim, em todo o Brasil e aonde chegar o som desta voz. Na realidade, a palavra diz que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz e não sabe de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, nós somos uma voz. E nós falamos com a voz da alma. E é por isso que a Escritura diz que temos chegado ao pastor e bispo da nossa alma. Nós falamos com o poder do Espírito Santo em nosso homem interior. E hoje nós queremos, nesse primeiro Dai-lhe voz de comer, falar sobre dois profetas, Elias e Eliseu. Dois profetas que marcaram muito a Israel. Marcaram muito. Eu gostaria de começar no texto em que começou a sucessão de Elias, o profeta, passando o cajado, passando a unção, passando a capa para Eliseu. Eliseu sucedendo o profeta Elias. E o texto que eu gostaria de ler é 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15, que diz assim: E o Senhor lhe disse, Deus falando com Elias, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Presta atenção nisso, irmãos. Deus não muda. Eu gostaria de falar também da imutabilidade de Deus. As pessoas hoje, irmãos queridos, estão confundindo. O Deus de ontem, o Deus de hoje, eternamente é o mesmo. Ele não muda. Com Deus não devemos brincar nem em pensamento. Lá na carta aos Hebreus diz assim: quebrando alguém a profecia, quebrando alguém um mandamento de Deus, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa era condenada à morte. E ele continua dizendo, sabe o seguinte? Quanto mais aqueles que profanarem o sangue da nova aliança com que foste santificado. A Escritura diz que o julgamento seria maior, mais severo, hoje do que antes. Então, vamos manter seriedade diante de Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que nos dá todas as coisas, um Deus que não é vingativo, porque na realidade, se eu disser que Deus pune os homens, que Deus mata os homens, talvez eu não estivesse dizendo a verdade, porque não é Deus quem faz isso. O homem é que procura a morte. Não foi Deus que introduziu a morte no mundo. Quem introduziu a morte no mundo foi Eva, dando ouvido a Satanás. É claro que Deus é o que dá a vida, é o que tira a vida, mas quem permitiu que a humanidade caísse em desgraça foi o próprio homem. Então nós temos que estar muito atentos à palavra de Deus. Versículo 18 diz assim: também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a língua que eu não beijou. Ou seja, Deus sempre tem um remanescente. O profeta Elias, na realidade, ele quando estava lá no Monte Horebe e conversando com Acabe, ele disse: só eu fiquei, mataram todos os profetas de Israel. Olha só, Elias estava errado. E se eu, por exemplo, nesta noite, achar
que só eu fiquei de profeta, eu estou errado. Porque o Senhor deixou muitos profetas, milhares deles, talvez milhões em todo o mundo. Deus tem muitos profetas, pessoas guardadas por Ele, para pregar a mensagem do Evangelho dele, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro. E o versículo 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Daí em diante, Eliseu passa a seguir Elias, passa a observar o que Elias fazia e estava, na realidade, aprendendo com Elias. Olha só, primeira coisa que quando Eliseu foi achado pelo profeta Elias, na realidade, Eliseu foi achado antes de ser achado por Elias, Eliseu foi achado por Deus. Foi Deus quem disse a Elias para ir procurar Eliseu. E Eliseu estava no trabalho, estava trabalhando. É interessante que o texto diz que ele estava com a 12ª junta de bois. Eu vou ler de novo, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Olha só, ele andava lavrando com 12 juntas de bois. Aleluia! Será que isso aqui está aqui por um acaso? Eu gostaria de dizer para você que nada na Escritura é por um acaso. A Escritura é um livro meticulosamente, detalhadamente colocado por Deus, cada palavra. Tudo na Escritura tem um significado profético. E eu ouso dizer que a Bíblia é um livro totalmente profético. Como, por exemplo, o tempo que Jesus viveu aqui na Terra, nós conhecemos Jesus com 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E desses 3 ofícios, o único que Jesus realizou enquanto estava aqui é o de profeta. Se alguém disser que Jesus esteve aqui como sacerdote, está errado. Porque a Escritura diz lá no livro aos Hebreus que se ele estivesse aqui, tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que se ofereciam sacrifícios segundo o antigo pacto, ou seja, da tribo de Levi. Então ele não era sacerdote. Rei, ele não estava aqui como rei, ele veio como o Cordeiro de Deus. Por isso ele foi crucificado e recebeu uma coroa de espinho. Então, hoje ele é rei dos reis, senhores e senhores, mas quando ele estava aqui, ele foi única e exclusivamente o profeta. Jesus, o profeta. Gravem isso para você não esquecer, o ministério de Jesus na terreno foi Jesus, o profeta. Agora, ele é o profeta, ele não é um profeta. Presta atenção nisso, Jesus é o profeta, não é um profeta. Existiram muitos profetas, dentre os quais Elias e Eliseu. Entretanto, Elias e Eliseu falavam a respeito do profeta. Não só do profeta, mas Elias e Eliseu falavam da noiva do profeta, que é a igreja do Cordeiro. Vamos lá então, Elias estava lá, encontrou Eliseu com 12 juntas de bois. Por que Eliseu tinha 12 juntas de bois? Por que esse texto está escrito aqui? O que ele estava fazendo lá com as juntas de bois? Por que ele matou o boi? Pegou lá os aparelhos do boi e fez um churrasco lá, fez de lenha um churrasco, deixou tudo e foi embora só com a roupa do corpo praticamente. Por que ele foi embora desse jeito? Ele estava seguindo o profeta Elias e ele deixou tudo para trás. Aí você lembra da Escritura também o que diz a respeito de Abraão: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu com uma fé tremenda. Mais interessante, se alguém dizer Abraão prosperou, eu quero dizer uma coisa para você. A Escritura diz acerca de Abraão, nosso irmão, o seguinte: que ele morreu sem ter alcançado as promessas, mas vendo-a de longe, confessou que era estrangeiro e peregrino na terra, mostrando com isso que Abraão buscava uma cidade celestial, cujo arquiteto e construtor é Deus. Então, já entendemos que a Escritura toda fala acerca dos profetas, dos passos dos profetas, e os profetas falam acerca de Jesus e da igreja. E este texto de Eliseu, deixando as 12 juntas de bois, eu gostaria de esclarecer primeiramente.
o nome de Elias. O nome de Elias significa o Senhor é Deus. Creio que vocês já saibam. E o nome de Eliseu significa Deus é a salvação.